A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, bom dia a todos. Estamos em mais um programa Momento com Cristo, com a apresentação seu irmão em Cristo, o pastor Hamilton, e como é bom estar com você aqui nessa manhã. Quero dizer para você que hoje, dia 2 de junho, o mês começou ontem, nós já vamos para o segundo dia do mês, e para você que não é inscrito no nosso canal, se inscreve agora. Ative o sininho, de segunda a sábado, às 6 da manhã, uma palavra poderosa para a tua vida. Se acaso o YouTube não te lembrar, você pode voltar aqui no canal às 6 da manhã, que está tendo um conteúdo poderoso da palavra de Deus para você. É uma palavra simples, porque o evangelho é simples. Não é difícil de entender a palavra do Senhor. Mas se você diz, pastor Hamilton, eu não consigo entender, então se inscreve no canal e vamos aprender juntos da palavra de Deus. Eu sempre digo, irmãos, quem não passa momento com Deus aqui na terra, dificilmente entrará para a eternidade. Porque se a pessoa não tem o prazer de ficar 15 minutos com Deus, na eternidade esquece, irmãos. Nós devemos priorizar as coisas de Deus. Daniel capítulo 6, versículo 3 diz assim: Então mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. O rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. O que o rei tem para você, eu não estou falando desse rei aqui. Eu estou falando do Rei Jesus. O que o Rei tem para você é grande, assim como a obra que ele teve sobre a vida de Daniel. Nesta época, se não me falha a memória, era Dário que governava. E a Bíblia diz que este rei pensava em constituir Daniel sobre todo o reino. Por quê que eu digo isso? Porque o que Deus tem para nós vai além do que pensamos, do que imaginamos. Os pensamentos de Deus são maiores que os nossos. Você pode ter certeza. Vou citar um exemplo. Se você pensa em comprar um carro, um exemplo, um Gol, o pensamento de Deus, um exemplo que eu estou citando para você, é te dar supor, um carro que hoje é muito famoso, um Corolla. Só para ter uma ideia, porque o que Deus tem para nós é maior do que nós pensamos. Só que para nós recebermos as grandezas de Deus sobre a nossa vida, nós precisamos ser diferentes. E eu quero pregar para você nessa manhã isso. Daniel, ele se distinguiu, ou seja, ele se destacou entre os príncipes e os presidentes daquele lugar naquela época. Aqui eu estou falando de Babilônia, irmão. Babilônia, quando falamos de Babilônia, pensamos em pecado, prostituição, coisas erradas. Babilônia representa coisas ruins, um modo de pensar. Corrupção, né? E Daniel, ele se distinguiu destes príncipes, desses presidentes lá na Babilônia, porque nele havia um espírito excelente. O Espírito Santo de Deus estava sobre a vida de Daniel, e ele se destacava em tudo que ele fazia. Fora que a Bíblia diz que Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. Daniel, ele tinha comunhão com Deus, por isso que ele se destacava. Ele buscava Deus, por isso que ele se destacava. Ninguém conseguia derrubar Daniel. Ninguém conseguia levantar alguma acusação contra Daniel. Porque Daniel, ele procurava andar corretamente diante de Deus e diante dos homens. Então, quando os homens iam procurar alguma coisa, não conseguia nada para acusar, porque o povo tinha inveja. Por quê? Porque os outros estavam nas trevas e Daniel era luz. Quando somos luz, incomodamos as trevas. As trevas até se levantam. Só que a nossa luz, ela destrói a escuridão. A luz, ela dissipa a escuridão. E a escuridão, ela sempre tenta, prevalecer, tenta sempre sobressair sobre a luz. Mas quando é a luz divina, a luz de Deus que está sobre a vida da pessoa, meu irmão, as trevas têm que bater em retirada.
Mas mesmo assim teve levante contra a vida de Daniel, porque Daniel se distinguia, ele era diferente. Seja diferente no meio dessa corrupção que há hoje nessa terra. Seja diferente no meio dessa terra corrupta, porque hoje a nação brasileira se corrompeu, irmão. Eu vou ter que falar a verdade aqui. Os políticos se corromperam. É difícil de confiar nas pessoas. Na verdade, eu quero te dar um conselho. Confie só em Deus. Faça como Daniel. Daniel não confiava em homens. Daniel respeitava as autoridades, mas confiar em homens ele não confiava. A confiança dele era no Senhor. É por isso que ele se distinguia. É por isso que ele se sobressaía, que ele era diferente. Porque o foco de Daniel era estar sempre na presença de Deus. Era priorizar Deus, colocar Deus acima e à frente de tudo que ele ia fazer. Daniel, ele era dependente do Senhor. E Deus honrou Daniel na Babilônia, por quê? Porque Daniel não se corrompeu como os demais. Às vezes você diz, pastor Hamilton, estou nessa terra, muita corrupção, muita coisa errada, é difícil, como que vamos viver certo? Dá sim. Se Daniel conseguiu no meio da Babilônia, ainda sendo jovem, você também consegue ficar na dispensação do Senhor. Você consegue ficar sem fornicar, você consegue ficar sem beber, você consegue ser fiel à sua esposa, ou a esposa ser fiel ao seu esposo, você consegue dizer não às tentações, dizer não ao diabo. Se Daniel conseguiu, nós também conseguimos. Porque Daniel, o cerco que estava sobre ele, era pior ainda do que o cerco que está sobre nós hoje. Porque o povo estava em cima de Daniel, procurando um errinho dele, mas não acharam. Sabe por quê? Porque quem justificava Daniel era Deus. Sabe por que não vão conseguir acusar nós? Porque Cristo já nos purificou. Pastor, mas qual que é o foco dessa mensagem para essa manhã? Seja um exemplo. Não se corrompa no meio dessa sociedade corrompida. Não se deixe levar por propostas que muitas das vezes não são da direção de Deus. Não se deixe levar pela emoção humana, não. Viva na razão. Seja uma pessoa temente a Deus. Atenta a ouvir a voz de Deus. Fazendo e procurando estar no centro da vontade de Deus. Por isso que Daniel se destacou. Por isso que Daniel conseguiu vencer lá, por causa do seu temor a Deus. Ele foi lançado na cova? Foi, mas Deus livrou ele na cova. Tem vez que Deus não vai livrar nós de entrar na cova, ou de nos lançarem na cova, mas Deus vai nos livrar dentro da cova. Às vezes você não entende o que está acontecendo na sua vida. Por que Deus está permitindo que está acontecendo isso? Por que Deus está permitindo que está acontecendo aquilo na minha vida? Ou por que Deus permitiu que já aconteceu isso e aquilo outro? Sabe por quê? Porque Deus queria mostrar a força dele na sua vida dentro da prova. Por isso que ele coloca nós na prova, para mostrar para nós que quem está com nós na hora da aprovação é somente Ele. Quem nos fortalece é Ele, quem nos socorre é Ele, quem nos tira do lamaçal é o Senhor. Hoje eu estou aqui pela misericórdia de Deus, porque Deus me tirou do charco de lodo lamaçal do pecado. E hoje eu estou aqui tendo o privilégio de ministrar essa palavra para você, para dizer para você que Deus permite essas coisas acontecer, para que mostrar para nós a glória dele dentro da cova dos leões. Assim como ele não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego de cair lá no fogo, entrar na fornalha, ou de serem lançados na fornalha. Deus podia ter livrado? Podia, mas Deus não livrou. Lançaram ele na fornalha do fogo e Deus livrou eles lá dentro. Deus vai te livrar dentro desta provação. Deus vai permitir que você entre no vale, para dentro do vale você profetizar. Deus vai permitir que você entre no deserto, para que depois do deserto você conquiste a terra prometida. Mas sempre sabendo que o Senhor é quem está trabalhando ao seu favor. Nós podemos dormir tranquilo, irmãos. Nós podemos descansar tranquilo. Nós podemos ir trabalhar tranquilo. Sabe por quê? Porque nós temos um rei no céu. E esse rei cuida de nós.
Ainda que muitas das vezes parece que Ele não está nos vendo, parece que Deus ele não vê o que a gente passa, né? Tem hora que a gente pensa assim, mas é aí que eu sei que Ele está sempre do nosso lado, porque se Ele não tivesse, a gente já tinha caído, a gente já tinha desistido, a gente já tinha jogado tudo para o alto, mas sempre Deus vem pelo seu Espírito Santo e nos fortalece, ou glória, assim como Ele fortalecia Daniel. Seja uma pessoa diferente nessa Babilônia a qual você vive. Seja uma pessoa que possa ser distinguida dos outros. Que as pessoas possam olhar para você e falar, aí é um homem de Deus. Assim como olhava Daniel. Daniel não achava um defeito contra Daniel, não conseguia falar nada da vida de Daniel. Ele era correto em tudo que ele fazia e tinha o temor a Deus. E assim nós temos que viver, para ninguém ter o que falar da nossa vida. Sabia, irmãos? Sabe o que aprendemos com isso? Que glorificamos a Deus com a nossa vida. Quando andamos corretamente e as pessoas olham para nós e falam, não tem como fazer nada com esse cara. E ainda tenta, como tentaram contra a vida de Daniel. Porque tentaram achar uma lei contra ele, contra o próprio Deus, para ele ficar sem orar. Mas ele não. Ele conhecia Deus e sem orar ele não podia ficar. Isso a Bíblia nos ensina também. Essa lição. Não podemos viver sem estar em oração. Por que que Deus exaltou Daniel? Porque Daniel sempre estava se humilhando debaixo da potente mão do Senhor. E por que que Deus pode te exaltar? É só você se humilhar. É só você buscar, é só você se entregar, é só você ser diferente no meio dessa geração perversa e corrompida. Seja uma pessoa diferente, porque Deus, aleluia, tem um plano de constituir você sobre coisas extraordinárias. Assim como o rei estava pensando em constituir Daniel sobre todo o reino, assim Deus tem um plano para você de constituir você para ser um exemplo no meio da sua família, um exemplo no seu trabalho, um exemplo na rua, em tudo que você for fazer, Ele vai estar do teu lado, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Pai, obrigado por esta palavra. Muito obrigado, Senhor, por ter falado conosco nessa manhã. Guarda a nossa entrada e a nossa saída, o nosso deitar e o nosso levantar. Guarda tudo que nós formos fazer, papai. Abençoa cada inscrito do canal, aqueles que ainda se achegarão nesse canal, que eles possam ser tocados pelo Senhor. Ó Deus de poder e glória, meu Deus, que o Senhor venha abençoar os casamentos, a vida dos jovens, das crianças, dos adultos, Senhor. Glorifica teu nome, Senhor. Traga, Senhor, meu Deus, aleluia, socorro para a nação brasileira, Senhor. Traga, Senhor, meu Deus, aleluia, unção, a porção dobrada, recalcada e sacudida do Espírito Santo sobre nós, para que possamos ser igual a Daniel. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos e nós te agradecemos. Continua conosco, seja conosco, em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Até amanhã, se Deus quiser. Um forte abraço. Jesus é o caminho, o resto é beco sem saída. Até mais.